Bom dia a todos. Estamos, então, dando início a mais um seminário do Observatório Militar da Praia Vermelha, órgão integrante do Instituto Meira Matos, da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército. E hoje nós vamos abordar o tema Operação Taquari, o trabalho interagências em desastres ambientais. E nós vamos ter a oportunidade de desfrutar da apresentação de dois ilustres convidados. O primeiro palestrante nosso é o Tenente Coronel Luft, ele é da Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul, e está tendo a oportunidade de vivenciar em loco aí a catástrofe que afeta o povo gaúcho. E logo em seguida nós vamos ter a oportunidade de conversar com o Major Salóis, do Comando Conjunto da Operação Taquari 2, do Exército Brasileiro, e também está atuando direto no planejamento das operações e vai poder compartilhar conosco toda a experiência adquirida até o presente momento. E o nosso seminário vai se desenvolver da seguinte forma: os palestrantes terão de 20 a 10 minutos, de 20 a 30 minutos para fazer essas apresentações. Terminada a apresentação deles, nós partimos por um intervalo de 5 minutos e voltamos para os nossos debates. E eu gostaria de registrar a todos os nossos convidados que já estão nos assistindo que o chat para colocação de perguntas é o do Zoom. Ele já está disponível, os senhores podem colocar a pergunta agora, desde já, a partir do momento que vocês surgirem as suas dúvidas, sem a necessidade de esperar a chegada do intervalo. Então, sem perder muito tempo, eu gostaria de passar a palavra para o Tenente Coronel Luft, para que ele possa iniciar a sua apresentação e que a gente tenha um seminário profícuo e proveitoso na manhã, no dia de hoje. Bom dia a todos. Em nome da Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul, no primeiro momento, autorizado pelo mais antigo, eu gostaria de agradecer a todo o esforço e a todo o empenho e a dedicação das Forças Armadas que nos apoiaram e que continuam nos apoiando nessa fase tão difícil que o nosso Estado está passando. Então, o nosso preito de agradecimento e reconhecimento pelo esforço das Forças Armadas, né? Muito especialmente ao Exército Brasileiro, né? E também pelo esforço incomensurável da Marinha e da Força Aérea Brasileira. Sem os senhores, talvez essa operação não tivesse tido o sucesso que a gente está alcançando. Então, muito obrigado. Eu falo em nome do Coronel Luciano Chaves Boeira, secretário-chefe da Casa Militar do Estado do Rio Grande do Sul. Bom, me apresentando, eu sou o Tenente-Coronel Rafael Luft, atuo na Defesa Civil e sou o chefe das divisões, né, aqui da nossa estrutura, né? Fazendo paralelo à estrutura militar, né, eu sou o chefe de Estado-Maior da Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul. Cooperam comigo vários outros coordenadores regionais, né, também oficiais de alta patente, e que atuam no âmbito das suas regiões. Eu vou passar aqui, eu sou formado na Academia de Polícia Militar do Rio Grande do Sul, tenho mestrado em Dinâmicas Regionais e Desenvolvimento pela URGS, e também sou doutorando em Sociologia também pela URGS. Tá? Então, vou passar aqui a minha apresentação para os senhores. Só gostaria da confirmação se está disponível já. Positivo, Luft, está ok. Bom, então a Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul, ela compõe uma das subchefias da Secretaria da Casa Militar, órgão ligado ao gabinete do governador. É uma estrutura que também segue os outros padrões e se encontra no contexto do Sistema de Proteção e Defesa Civil do Brasil, que é composta pela Defesa Civil Nacional, a Defesa Civil dos Estados e a Defesa Civil dos municípios. Se eu consigo passar aqui. Bom, o trabalho interagências, né? O nosso tema aqui é o trabalho interagências em desastres ambientais. O primeiro aspecto que eu queria trazer para o contexto dessa nossa conversa, nesse nosso seminário, é o tamanho do desastre, né? Nós tivemos 478 municípios atingidos no nosso estado, né? Lembrando que nós temos 493 municípios.
Ou seja, 95% dos municípios foram atingidos de uma forma ou de outra por esse desastre climático. 95 municípios em estado de calamidade e 323 em situação de emergência. De uma forma bem resumida, todo o estado foi afetado direta ou indiretamente. É importante trazer também o número de atingidos de uma forma muito rápida, né? Mas eu destaco os 178 óbitos que foram registrados, né? Alguns ainda desaparecidos, 36, e 2.300.000 afetados. A nossa população tem cerca de 11 milhões de habitantes, 11 milhões e meio. O pico do desastre, que a gente consagra no dia 19 de maio, ele apresentou 581 mil pessoas desalojadas. Isso é um número muito significativo, né? Superou totalmente a capacidade de suporte por parte dos municípios, que são os responsáveis pelo alojamento e pela recepção dessas pessoas, né? Eu quero trazer também essa informação de que o Rio Grande do Sul é o estado brasileiro que historicamente mais sofre com danos econômicos com catástrofes naturais nos últimos 20 anos. Nós temos, sem contar este evento, nós temos mais de 120 registros de desastres naturais ocorridos aqui no nosso estado. A maior parte deles se diz respeito à estiagem e à seca, que é um processo que nós estamos enfrentando desde o ano de 2020. A estiagem, a seca, as chuvas intensas, as inundações e os alagamentos, né? Então, são processos contínuos, e agora, nesse momento, no último final de semana, a gente ainda sofreu, né, com o granizo que atingiu boa parte uma parcela bastante significativa dos nossos municípios. Mas o que é um desastre, né? O desastre, basicamente, é uma interrupção grave desse funcionamento da comunidade, né? Da sociedade, né? E que causa, efetivamente, perdas humanas importantes. Além dessas perdas humanas, ela também traz perdas materiais e econômicas que têm um processo de futuro mais significativo, tão significativo, que impacta a vida das pessoas, né? E que ele se caracteriza exatamente por exceder a capacidade de resposta do governo local, né? No caso dos municípios, e aqui nesse desastre em específico, também tocou parte da capacidade de resposta do governo do estado, né? Eles também podem ser consagrados, conforme o Ministério da Integração afirma, né, que enquanto eventos de grande impacto na sociedade, né, e que pode, enfim, tem diferenças com relação às suas origens, tanto a questão da seca, da chuva, da estiagem, né? E esses desastres naturais têm uma classificação bem específica, eles são naturais ou humanos, né? Eu trago aqui uma informação que é da CEPAL, né, que traz a distribuição dos desastres no mundo, né? Os senhores podem olhar que a América ela está tem um significado, uma significativa importância no cenário dos desastres no mundo inteiro. Óbvio que a Ásia é o local onde mais acontecem, né? E também a América do Sul ela se apresenta numa proporção bastante importante. Um pouco mais para frente, nós vamos se dar conta que, além dos hurricanes, né, dos furacões que acontecem na América Central, que trazem bastante impacto, as inundações aqui na América têm marcado bastante esse processo de desastre que tem uma evolução. Eu quero reforçar aqui que esse desastre, agora, do mês de abril, maio, e que ele continua agora em junho também, né, as consequências desses desastres, porque nós ainda temos municípios que estão em uma fase de inundação, reduzindo, mas ainda estão, né? Então, assim, é bastante importante essa condição das inundações, que asseveram bastante a estrutura dos municípios. E aqui eu trago também para os senhores, né, o índice de vulnerabilidade nos desastres naturais, e a gente pode notar que o chamado Sul Global ele é bastante impactado. Então, tem alguns referenciais aqui bastante significativos e que podem induzir as pesquisas, principalmente
da área militar, né, com relação às necessidades de estudos futuros com relação a este impacto. A gente vê que o Brasil é um dos países que tem uma significativa importância nesse cenário. Obviamente, né, que quem mais sofre são os países de baixo desenvolvimento, né, e o Brasil também se encontra num cenário de bastante atenção com relação a isso, e ainda mais agora, né, o sul do Brasil e a América do Sul como um todo também bastante impactados. Opa, não quer passar aqui só um pouquinho? Agora sim. Eles provocam os desastres naturais no mundo inteiro, tá? Eles provocam 3 vezes mais deslocamentos de pessoas do que as guerras e do que a violência. Os senhores vão entender um pouquinho mais para frente por que eu estou trazendo essas referências, né? E quem disse isso é a Acnur, que é a agência das Nações Unidas. E 30,7 milhões de pessoas tiveram que fugir das suas casas somente em 2020 devido aos desastres. 98% deles são causados por riscos relacionados ao clima, como as inundações e as tempestades. A Defesa Civil, o sistema de defesa civil, ele atua nesse processo de gestão dos desastres desta forma, né? Numa forma antecipada, que é o risco, né? Que se preocupa com a prevenção, mas também durante os desastres. E, basicamente, as nossas grandes preocupações durante o desastre é a resposta, o socorro, que vem a ser o socorro e a assistência humanitária. Um pouco mais adiante, depois das pessoas socorridas e assistidas, né, começam as fases do restabelecimento e também a recuperação lá dessas estruturas que foram destruídas ou parcialmente destruídas. Mas o que é a proteção e defesa civil? Né? É um conjunto de ações preventivas, de socorro, assistência, apoio assistencial, né? Reabilitadoras e reconstrutivas, que vão ocorrer antes, durante e depois do desastre, por meio de ações distintas e interrelacionadas, que têm a ver com a prevenção, com a mitigação antes dos eventos, né? A resposta, a recuperação que se constitui nas ações de restabelecimento e reconstrução. Nós atuamos em praticamente todos os cenários, né? Mas atualmente, né, o Rio Grande do Sul, desde março do ano passado, vem sofrendo bastante com diversos desastres, né? A gente chama atenção para esses que vêm acontecendo, que chamam mais a atenção da mídia, da imprensa, mas desde março do ano passado a gente vem sofrendo por consecutivos desastres aqui, que têm causado impactos bastante significativos e que nos tomam tempo e nos limitam a atender às demandas de prevenção e mitigação por parte da nossa sociedade, né? Então, assim, na gestão do risco, né, nós temos antes a prevenção e a mitigação, e durante o desastre ali a questão da resposta e da recuperação, né, dentro do contexto do gerenciamento do desastre. E tudo depende sempre de uma preparação prévia, né? Aqui eu trouxe só esse gráfico para os senhores darem uma olhada, né? O que acontece normalmente num desastre, né? De 3 a 7 dias acontece uma fase de resgate, né? Algumas semanas depois começa a fase da recuperação e mais adiante a reconstrução, né? A reconstrução ela demora por vezes anos, e na maioria das vezes bastante tempo, né? No que se refere à quantidade de meses. A gente tem, por exemplo, no evento de setembro do ano passado, a gente conseguiu concluir os planos de reconstrução no mês de outubro. Já em novembro foi uma fase de análise por parte do Ministério da Integração, e janeiro já tinha bastante município com recurso liberado já para iniciar a fase da reconstrução. Nós chegamos a uma taxa de sucesso bastante significativa, conseguimos captar aí 730 milhões, mais de 730 milhões de reais para construir, por exemplo, 1.837 casas. Obviamente, né, que não foi possível porque houve 2 novos desastres que impediram o avanço disso. Mas eu chamo a atenção bastante nessa
questão do resgate, aqui que demora, por vezes, de 3 a 7 dias, isso é normal que aconteça num desastre num município. Só que o desastre desse nosso estado, como os senhores puderam ver no tamanho de afetamento, né, 95% dos municípios, a fase de resgate durou aí 10, 15 dias, né, e a recuperação, recentemente ela começou, né? Então, assim, a gente está numa fase de restabelecimento, iniciando a fase de restabelecimento e já pensando os processos de reconstrução, né? As ações de resposta, isso que eu gostaria que os senhores gravassem, né, agora na memória, para poder também nos questionar, né? Elas se consagram como ações de busca e salvamento, de primeiros socorros, de assistência à população, fornecimento de materiais de primeira necessidade e, propriamente, o restabelecimento mínimo dos serviços essenciais de atendimento aos desabrigados e à sociedade como um todo, né? Eu trago aqui de novo a questão de 2023, né? O ano de 2023 para nós já tinha sido marcado, né? Nós tivemos 333 incidentes de chuvas intensas que tiveram impacto nos municípios. Além disso, as enxurradas, o granizo, 4 indicativos de alagamento e 41 inundações, né? Além disso, mais 42 vendavais. E aqui eu vou mostrar para vocês, para os senhores, aqui um pouco mais adiante, aonde que isso acontece, né? Aonde que acontece mais inundação, onde é que acontece mais granizo, né? E as regiões é um outro sinal bastante relevante que nos chama a atenção. As regiões de maior densidade demográfica e de maior desenvolvimento, de maior IDH, são as regiões onde acontecem os maiores eventos, a maior quantidade e maior impacto dos eventos de chuvas intensas, inundações, alagamentos, vendaval, enxurradas, enfim. É nesta região do eixo da Serra, a região metropolitana e litoral do Rio Grande do Sul e principalmente a região do Vale do Caí. É bastante significativo. Atualmente, nós vivemos um contexto de inundação no Baixo Uruguai, né? E ainda as consequências das chuvas intensas e da inundação aqui na região de Porto Alegre. E, obviamente, a destruição completa, posso dizer dessa forma, até para trazer um exagerismo aqui na minha fala, né? A destruição completa do Vale do Taquari, que tenta se levantar já de 2 ou 3 eventos que já se marcaram naquela região. Na Taquari 1, né, da onde nós tivemos uma importante contribuição das Forças Armadas, né, nós tivemos, por força daquele evento, 53 óbitos. Isso é só para o senhor dimensionar o tamanho que foi esse evento agora da Taquari 2. Né? Nós tivemos 53 óbitos e 22 mil desalojados e 402 mil afetados. E um prejuízo econômico estimado aí de 500 milhões de dólares. Isso é algo surreal no contexto dos desastres e no impacto também financeiro para a economia do Estado, tanto a economia, tanto do setor público quanto do setor privado. Isso é muito significativo. Mas um pouco mais adiante ali, os senhores vão ver o que isso significa para nós. Então, assim, setembro de 2023, aqui tem um mapa aonde ocorreram esses eventos, né, de setembro, né? Eu lembro que nós tivemos em março, tivemos em abril, tivemos em junho, tivemos em julho um outro evento, né, de menores proporções, mas também de algum impacto, né, e até culminar com setembro e um pouco mais adiante novembro. Pela cor vermelha, os senhores identificam os municípios que foram afetados, ou seja, o evento de novembro, em termos de altura do alagamento, vamos chamar dessa forma, né, das zonas de alagamento, ela foi bastante mais significativa. E só não trouxe mais destruição para as regiões que foram afetadas, porque essas regiões já estavam destruídas. Ou seja, aonde os esforços, onde o evento já havia acontecido, ele já não tinha mais o que destruir, né? O evento de novembro. Então, setembro e novembro foram os 2 anos bastante significativos para nós, que trouxeram lá, além das chuvas intensas, né, o alagamento, né, as enxurradas e os movimentos de massa que destruíram bastante casas, principalmente na zona rural.
né? Eu chamo a atenção também para este evento agora de maio, que também trouxe um impacto bastante importante na nossa economia e no meio rural como um todo, né? Então, assim, além da destruição da casa dos agricultores, trouxe uma diminuição da capacidade de produzir. Lembrando que o estado do Rio Grande do Sul é um estado voltado para a economia da agricultura também, né? Além de ter muitos polos industriais afetados. E aqui à direita, à minha direita, né, eu trago uma foto do município de Roca Salles, onde foi novamente completamente destruído, né? Então, assim, em menos de um ano, foram mais de 200 pessoas que já morreram aqui no Rio Grande do Sul, né? E quando a gente for olhar o evento de junho, aqui que eu tinha me referido, os senhores vão ver aqui no mapa onde ele foi, ao que alcançou. Aqui, de novo, no evento de setembro, mais uma em vermelho, laranja aqui, né? Mais uma região que foi, um aumento da região que foi afetada, e depois o outro evento que também, em novembro, que também culminou uma boa parte, que atingiu uma boa parte do nosso estado, né? O evento foi tão grave, voltando agora para maio, esse evento foi tão grave que ele foi notícia no mundo inteiro, ou seja, parâmetros mundiais para o tamanho desse evento que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, a necessidade, diante desse contexto dos desastres, nós nos deparamos com muita frequência com a necessidade de atuação de diversos atores, né? Fundamentalmente, com a habilidade de responder para essa crise, né, e minimizar a perda de vidas em primeiro aspecto, né, diminuir os danos materiais e os ambientais, né, e retomar a condição de garantia da população e também da sua propriedade. Esse é um grande desafio para as agências que atuam nesse cenário de desastre, né? É, Então, uma vez que a gente estabelece uma ação multiagência no cenário de desastre, a gente tem a necessidade de oferecer rapidamente a resposta, né? E atender a condição de socorro dessas pessoas, principalmente, e depois estabilizá-las em abrigos e alcançá-las a ela um pouquinho de dignidade e, enfim, de conforto e água e comida, né? Esse é o grande foco para organizar isso, né? E isso não se faz sem um sistema de comando de incidentes, né? Que vai estabelecer lá estratégias e táticas que estão em constante alteração ou evolução dentro do contexto no cenário de desastre, né? É uma realidade totalmente atípica, aquela que a gente vive, né, naquele momento, e representa um esforço gigantesco por parte das agências que atuam no cenário do incidente. Então, assim, os Estados Unidos nos ensinaram, nos trouxeram uma doutrina em tempo passado, né, por eventos que eles sofreram lá, né, e eles perceberam que havia uma falta de estrutura de comando clara, definida e adaptável à situação, né, uma grande dificuldade de estabelecer algumas prioridades e objetivos comuns das agências, né, e também havia a falta de uma terminologia comum entre os órgãos envolvidos, e uma padronização das comunicações, além de planos e ordens já consolidados. Então, foi consolidado a FEMA, lá nos Estados Unidos, vinculada ao Departamento de Segurança, né, em nível ministerial, que cuida dessa questão da segurança interna dos Estados Unidos, e também dessas questões dos desastres naturais e antropogênicos, ou seja, aqueles criados pelo homem, né, incluindo também a condição de terrorismo de emergência com produtos perigosos. Aqui no Rio Grande, lá nos Estados Unidos, eles chamam de SCI, aqui no estado do nosso país, é uma doutrina que foi muito bem encaminhada pela Defesa Civil de Santa Catarina, estudada, né, uma referência para nós, né, que é o Sistema de Comando de Operações, né? E é uma ferramenta de gerenciamento, né, dos incidentes, que é padronizada para todos os tipos de sinistro e que permite, né, a estrutura estatal organizar, né,
de forma integrada e suprir essas necessidades complexas que tem os incidentes e os desastres, né? Independente, e aí toma, quando fala independente das barreiras jurisdicionais, ele toma frente em todas as ações e tem ordem de comando, né? Então, assim, esse sistema de comando de incidente ele tem uma terminologia comum, tem o desafio de fazer o alcance de todo o controle, né, através de uma organização modular, de comunicação integrada, com plano de ação do incidente, uma cadeia de comando muito importante, né, isso é relevante, que tenha cadeia de comando, né, e um comando unificado. E também, obviamente, devem funcionar em instalações padronizadas, né? Eu digo, numa só instalação, né? E que tenha manejo integral dos recursos. Isso é fundamental que aconteça. Então, assim, o que foi efetivamente o que aconteceu aqui? Nós tínhamos um comando unificado, né, dentro do CCO, que nós chamamos, né, que eu acho que isso se encontra dentro da doutrina do Exército, das Forças Armadas, né? Nós tínhamos aqui um comando unificado das instituições, né, que planejava de forma conjunta e otimizava o uso dos recursos, né? Então, assim, chama atenção para essa questão do comandante único, né? E ele deve ser dessa instituição de maior pertinência ou competência legal no incidente, né? A característica principal do comando unificado são instalações compartilhadas, posto de comando de incidente, uma condição de operação, de planejamento, de logística e administração, além das finanças compartilhadas, o que, de certa forma, foi mobilizado pelas Forças Armadas. É um processo que deve ser coordenado e que tem a capacidade de requisitar todos os recursos, né? Um só processo de planejamento e um plano de ação de incidente. E também a questão de aumentar ou diminuir, acelerar ou não acelerar, ou que horas vai terminar, enfim, a que dia vai terminar, isso tudo cabe também a esse processo de decisório compartilhado, né? Que tem como foco principal a proteção da vida, a estabilidade do incidente e a preservação dos bens daqueles envolvidos, né, das vítimas. Eu chamo a atenção aqui para a questão do staff de comando, né, do comandante, oficiais de ligação que vão fazer obviamente, dentro da estrutura do sistema, né, o planejamento das operações, obviamente, o planejamento de todos, né, e se responsabilizar também pela logística e pelas finanças. É gritante para mim aqui a qualificação do Major Salóis nessa questão de planejamento aqui dentro da estrutura, junto com o nosso coronel Jader Delmorá, que foi ali um grande capitão, junto com o general Zuco, né, meu dileto amigo, que tive a oportunidade de trabalhar com ele nesse cenário aqui da Taquari 1. Obviamente que sob o comando, né, do general Hertz, que foi um grande mentor, digamos assim, uma liderança nata, né, que pôde nos ajudar bastante aqui a nossa estrutura de resposta aqui no Rio Grande do Sul. Então, a questão do planejamento ela é fundamental porque ela traz, né, um lado racional da ação, né, ela escolhe e organiza, né, dentro de um processo cíclico, né, e dinâmico do desastre, né, e a continuidade da necessidade de tomada de decisões ao longo da evolução do processo, né. Então, assim, no Brasil, essa recorrência ela tem nos chamado bastante atenção e também tem trazido a frequente necessidade de emprego das Forças Armadas, né, nas ações de resgate, né, e eu chamo a atenção também, de novo, para a questão da engenharia, da logística, da saúde, da assistência social, a própria condição do socorro, né, a prontidão e a pronta resposta que as Forças Armadas trouxeram para este incidente aqui também, né? Isso é fundamental para o processo do desastre e traz respostas bastante significativas e importantes para nós, né? E já caminhando para o final, falando um pouquinho da Taquari 2, né? Efetivamente foi um trabalho multiagência, né? Eu vejo como necessário que se debrucem sobre o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, tanto pela questão do incidente como das Forças Armadas aqui no Rio Grande do Sul. E quando eu falo em Forças Armadas,
vários outros líderes também agiram, né? Tanto da Marinha, da Aeronáutica, da Polícia Rodoviária, da Defesa Civil, de todos os estados, e também contou com o apoio das ONGs, da ONU, enfim, vários outros órgãos das polícias civis dos estados, das polícias militares dos estados, vários órgãos atuaram nesse cenário, né, e foram bastante relevantes. E também o próprio Ministério da Saúde, a Secretaria da Saúde, enfim, foi um engajamento total e que trouxe bastante resultados favoráveis aos interesses da coletividade aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, assim, além dessas atribuições constitucionais das Forças Armadas, né, enquanto atividade subsidiária de apoio e de defesa civil, né, essa ação na Taquari 2, como também na Taquari 1, e eu lembro, poderia citar várias pessoas aqui da Taquari 1, e eu me lembro muito bem do Bavex, que fez um trabalho, do segundo Bavex, que fez um trabalho sensacional aqui no Rio Grande do Sul, na Taquari 1, e agora na Taquari 2 também, né? Enfim, se a gente for citar todas as pessoas que a gente lembra, assim, mas me chama bastante atenção o trabalho lá do Major André, do Major Selva, enfim, de vários oficiais que tiveram um trabalho sensacional no contexto da Taquari 1 e agora, de novo, na Taquari 2, né, num engajamento total e de praticamente 24 horas por dia durante a fase de salvamento, né, de apoio, né. Então, deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Eu trago aqui uma posição lá americana, né, do Centro para o Clima e Segurança, que ela destaca que uma das ameaças mais urgentes para a segurança nacional e global do século XXI são as mudanças climáticas. Isso nos traz uma grande preocupação. E os impactos dessas ameaças, ele tem o potencial de desestabilizar muitas vidas, né? Muitos seres humanos, muitas cidades, muitos estados, como é o caso que pode vir a acontecer aqui se nós não tivermos a liderança situacional desse contexto do desastre e as suas consequências aqui no Rio Grande do Sul, né? E cada região do mundo ela enfrenta graves riscos para a segurança nacional e global nas próximas 6 décadas, né? Isso está nos chamando bastante atenção aqui e nós precisamos dar uma parada e, e olhar para isso enquanto instituições públicas e com o desafio de trazer respostas para as pessoas, né? Então, assim, e aqui a América Latina, a gente nota com toda clareza que as Forças Armadas são os únicos órgãos governamentais com capacidade pronta para a resposta. Isso a gente pôde notar, né, tanto na ação da FAB, que eu trouxe aqui esses 2 sinais, né, que era a nossa ferramenta no início dos desastres, nos 3, 4 dias iniciais, que era a única ferramenta que nós tínhamos para levar comida para as pessoas. E nós tínhamos um desafio do general Hess, que ninguém podia passar fome nem sede. Então, assim, ninguém vai passar fome. Isso é uma frase, assim, um mantra que a gente ouvia dentro, no contexto da Taquari 1, ali no cenário em que a gente estava, e houve esse esforço efetivo, né? Seja lá por paraquedas, levar de helicóptero, levar comida quente, a gente agilizava e ia atrás para oferecer comida para as pessoas e água também, né? O nosso CECOP aqui, haviam várias células, né, representantes, como eu já disse, de várias agências, né, e sincronizadas, atuavam de forma sincronizada a todo tempo, né, e dentro de uma especificidade de cada tarefa de cada instituição, né, e era chefiado lá por um oficial general das Forças Armadas, que era o general Hertz. A Taquari 2 sempre teve unidade de pensamento, o respeito à cultura organizacional de todas as instituições, atuava com harmonia, um alinhamento procedimental, né, esforços coordenados de todas as agências. Nós não notávamos divergências nenhuma, né? Eu, particularmente, não notei nenhum tipo de divergência no cenário em que eu estava atuando lá por 34 dias, se não me falha a memória, né? E uma valorização muito grande dessas questões humanitárias, né? E, obviamente, né, uma integração constante, né? Não tinha como não ser, porque a gente passava junto lá 18, 19 horas por dia, né? E uma coordenação tranquila entre os diversos atores que atuavam naquele cenário. Como legado, a Taquari 2 me parece que deixa esse sinal da necessidade da integração, né? Uma necessidade de nós incrementarmos o nosso treinamento em conjunto. A gente tinha feito um treinamento em novembro do ano passado com o Ministério da Defesa já,
ou seja, a gente já tinha treinado algumas coisas que aconteceram efetivamente dentro da Taquari 2, né? Essa questão da gestão participativa chama atenção e foi bastante relevante nesse cenário, né? Uma decisão sempre por consenso no alto nível, né? Como eu disse, não houve divergência em aspecto nenhum do contexto operacional, não houve nenhum tipo de divergência, né? E eu pude notar, filho de sargento que sou do Exército, né? A ampliação do papel das Forças Armadas aí para operar e ser fiador de uma resposta imediata a esses desastres naturais, né? Ou seja, as várias ações nos permitiram que nós alcançássemos socorro, que ninguém passasse fome e não faltasse água para ninguém. Né? Então, assim, eu agradeço, encerrando aqui brevemente a minha participação, tomei um pouquinho mais do que 5 minutos do tempo dos senhores, além dos 30 que já me foi oferecido. Eu agradeço, me coloco à disposição de todos os senhores através desse e-mail que está aí disponível, né, e também através do meu telefone, um pouco mais adiante aí a gente vai poder responder algumas perguntas, se por acaso houverem, né? Eu passo a palavra, então, ao meu amigo Salóis aí, que a gente esteve ombreando junto aí por todo esse tempo. Alguns dados que o Coronel Luft passou, né, são interessantes para a gente ter noção da grandiosidade que foi esse desastre. De alguma forma, o Brasil ele vem sofrendo esses desastres naturais e nós temos apresentado para a sociedade respostas eficazes. O que houve de primeira... Então, dando continuidade aqui, uma primeira impressão positiva, óbvio, é que a operação ela ocorreu num cenário de guerra, com meios de combate, e que foi marcada de maneira geral pela integração do povo com os militares e com as forças de segurança e com diversos agentes públicos. E eu dou essa ênfase sobre cenário de guerra e meios de combate, porque o primeiro aspecto é o seguinte: nós precisamos ter forças armadas, forças de segurança bem equipadas para cumprir uma série de missões, um portfólio de missões que extrapolam aquela concepção westphaliana do emprego da defesa. Como o Coronel Luft apresentou, né, os desastres ambientais eles estão no rol das principais ameaças do Estado moderno. Então, aqui, né, durante muitas vezes eu lembro de ter comentado com diversas pessoas lá no Estado Maior Conjunto que a gente só não deu tiro, a gente só não apertou o gatilho. O resto nós fizemos logística por meio aéreo, meio fluvial, meio naval, logística com aeronave de asa rotativa, resgate, salvamento, lançamento de pontes, desobstrução de vias. Né? Se nós fizermos uma analogia, o que aconteceu em Gaza, né? As ações subsequentes às ações de ataque aéreo das forças de Israel em Gaza, elas foram acompanhadas de uma tarefa grande de ajuda humanitária e controle de danos, que foi basicamente o que nós fizemos aqui em boa parte aí da nossa operação. Mas, relembrando um pouco, né, como o Coronel Luft falou, o Estado ele já estava bastante marcado pelo que ocorreu em setembro de 23 e depois com aquele repique em novembro de 23, que foi a denominada Operação Taquari 1, e que, de alguma forma, ficou concentrada no Vale do Taquari. Nós tivemos alguns outros pontos no estado, mas o Vale do Taquari foi o que chamou mais atenção. Porto Alegre teve uma outra coisa, mas a gente não tinha um evento das proporções com que nós vivemos esse ano. O Estado Maior Conjunto foi ativado ano passado, as Forças Armadas foram empregados, continuaram emprego até mais ou menos novembro de 23, mas depois a situação retomou uma normalidade, as agências do Estado seguiram as suas tarefas normais e nós atentamos para a necessidade de se preparar para eventos futuros como o que havia ocorrido em setembro. Nós tínhamos até um jogo de guerra voltado para a parte de ajuda humanitária, a gente até brincou aqui, comentou algumas vezes, que esse era o jogo de guerra mais real que nós estávamos vivendo, que era a Operação Dilúvio,
que envolveria todas as agências que haviam participado da Taquari 1. Mas, por coincidência, a operação de dilúvio estava marcada para final de maio desse ano. E no final de abril de 2024, nós tivemos esse evento aí de grandes proporções. Se nós pegarmos, por exemplo, Belém, que é a cidade mais chuvosa do Brasil, alguns índices aqui se equiparam com índices mensais de Belém. Nós estamos falando de 5, de 10 dias de chuva. Isso afeta não somente a dimensão física com a ação humana, né, as construções, mas isso afeta o solo. Né? Nós tivemos aqui movimento de terra, porque o solo estava fragilizado pela quantidade de água que tinha caído. E essa quantidade de água, a gente consegue olhar aí como modificou o terreno por conta das chuvas. E observem a quantidade de água, por exemplo, que caiu ali em Faxinal do Soturno. Como se 38.700 piscinas olímpicas tivessem sido jogadas na cidade. Em Lajeado, o rio subiu em alguns lugares 3 metros, 5 metros. Não, em Lajeado, nós tivemos pontos onde o rio subiu o tamanho de um edifício de 5 andares. Imaginem a força da água para isso aí. Nos primeiros dias, quando nós não conseguíamos ainda fazer o desdobramento dos meios aéreos, porque não havia teto. Os helicópteros que estavam decolando no Vale do Taquari, no Vale do Caí, na Serra, eram helicópteros que já se encontravam lá. Nós não conseguíamos chegar ao estado do Rio Grande do Sul com mais aeronaves. E aí nós nos deparávamos com situações onde a gente não conseguia chegar com o helicóptero porque aquele ponto não existia mais, estava debaixo d'água. E aí a gente, vamos planejando, vamos lançar bote, o bote ia ser levado pela correnteza, chegamos a cogitar um emprego de blindados, mas a correnteza estava muito forte. Cidades isoladas, populações isoladas dentro de cidades onde nós tínhamos acesso à cidade, mas alguns pontos não. As condições meteorológicas eram extremamente desfavoráveis para o emprego dos meios aéreos. Então, nós tínhamos concentrado, por exemplo, meios fluviais que não conseguiam chegar em determinadas localidades. Tudo isso compôs o cenário inicial, que desde o primeiro dia, desde o dia 30, já acompanhava o planejamento aqui do CECOP, do CMS, né, do Centro de Coordenação de Operações CMS, chefiado pelo general Zuco, e também pela Defesa Civil do Estado. Na manhã do dia 30, já houve uma reunião onde o integrante do CECOP estava junto à Defesa Civil do Estado para acompanhar essa evolução dos fatos. Percebam, né? Corroborando com o que o Coronel Luft já falou, quantidades alojadas de pessoas afetadas, mais de 214 bloqueios em diversos pontos do Estado como um todo. Então, nós temos, por questões diversas de planejamento estratégico de cada uma das instituições, né, a concentração de meios para manutenção das rodovias, desbloqueios, e esses meios concentrados não conseguiam chegar em determinados pontos. E no início das chuvas, no início, entenda-se ali do dia 30 de abril até o dia 3 de maio, nós ainda não estávamos preocupados com Porto Alegre. Porto Alegre ainda tinha circulação, tinha luz e energia. Do dia 3 para o dia 4, que foi a noite que nós, inclusive, mudamos, saímos aqui do Estado-Maior Conjunto, saiu do prédio do quartel-general do Comando Militar do Sul para o quartel do 3º Regimento de Cavalaria de Guarda, porque o prédio aqui do Comando Militar do Sul foi inundado, que nós começamos a perceber que Porto Alegre, Canoas, Eldorado, Guaíba, a região metropolitana de Porto Alegre, também tinha sido severamente afetado. Isso tem um aspecto que nós estamos falando da capital do Estado, centro administrativo, político do Estado, que acaba sendo uma caixa de ressonância nacional e internacional do que estava ocorrendo. Outros pontos, né, relativos à economia, porque a gente precisa pensar nesses aspectos, porque isso, de alguma forma, faz o Estado caminhar para a sua normalidade. Então, perda diária de aproximadamente 3,4 bilhões no setor varejista. Mais de 80% do PIB do estado do Rio Grande do Sul foi comprometido. Nós estamos em junho ainda, mas as estimativas levam para essa porcentagem. 63% das indústrias gaúchas tiveram suas operações paralisadas. O polo petroquímico gaúcho, o polo
de confecção de moda na Serra Gaúcha, Novo Hamburgo, São Leopoldo, todas essas localidades foram atingidas ou tiveram suas operações paralisadas porque a indústria foi atingida ou porque seus funcionários foram atingidos. E esses dados são importantes porque hoje a gente começa a perceber também um engajamento do setor privado em apoiar essa retomada à normalidade. Um outro ponto interessante, deixa eu ver se não está passando aqui, é a influência da parte informacional. Então, por questões diversas, nós tivemos uma série de atores que atuaram de maneira infeliz, posso dizer assim, por conta da desinformação. E essa desinformação, ela levava ao retardo nos resgates, ao descrédito da população nas ações de resgate, que levava a um clima de desespero. Alguns atores que criaram um espectro de segurança pública também caótico, que não houve. E nesse primeiro momento, né, nas primeiras semanas de maio, o que a gente percebeu que era o seguinte: nós iríamos acabar gastando uma energia muito grande respondendo a essas pessoas que atuavam dessa maneira. E aí, a melhor maneira que nós optamos em responder à desinformação, e quando eu falo nós, eu falo não só o Comando Conjunto, mas todas as agências que trabalham conosco, e eu digo trabalho porque nós ainda estamos na operação, foi, de fato, agindo. A melhor resposta à desinformação numa situação como essa é a ação. Foi resgatando aquela pessoa que estava mais isolada, levando comida para quem estava seguro, mas estava numa localidade isolada, aquela pessoa que necessitava de uma evacuação aeromédica e viu chegar um helicóptero ali para fazer o resgate de uma criança, aquelas pessoas que estavam numa situação crítica. Eu cito o exemplo de uma ação realizada pelo Batalhão de Operações Policiais Especiais aqui da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, que fez uma ação exitosa em Canoas, pessoas que já estavam em mais de 48 horas isoladas numa igreja onde a água estava subindo já para o segundo andar. Então, a melhor resposta à desinformação num primeiro momento foi, de fato, a ação. Resgatar as pessoas, levar água e comida para quem estava isolado, levar pessoas para os abrigos. Essa foi a melhor resposta e que gerou também uma credibilidade maior da população em relação às instituições. E essa credibilidade ajudou também, de alguma maneira, a fortalecer a fé e a esperança do povo gaúcho diante dessa tragédia que nós estávamos vivendo. E no dia 30 de abril, o nosso cenário era mais ou menos esse que está descrito aí. Condições meteorológicas severamente desfavoráveis, o nível dos rios muito acima da cota, localidades isoladas, pessoas e animais em situação de risco, e linhas de comunicações, infraestruturas críticas, um exemplo é o aeroporto de Porto Alegre, que ainda está fechado, e vias terrestres severamente degradadas. Mas nós tínhamos que começar a pensar aonde a gente queria chegar, aonde que a Operação Taquari chegaria ao seu termo com a normalidade retomada aqui pelo Rio Grande do Sul. Então, o primeiro aspecto que a gente identificou foi a população afetada pelo desastre assistida de maneira completa, não somente resgatada, mas assistida com relação à saúde, segurança, cidadania, assistência e desenvolvimento social, entre outros aspectos. As ações do Comando Conjunto reconhecidas positivamente, e esse ponto ele bate com o que eu acabei de falar, que a melhor forma de se combater a desinformação numa situação como essa foi agir. Os serviços essenciais estabelecidos à população, as tropas do Comando Conjunto protegidas e prontas para o retorno às suas missões originais. Nós temos uma série de outras tarefas relacionadas à defesa da pátria que devem ser retomadas com o seu planejamento original. E a governança e as relações institucionais consolidadas, porque isso fortalece também a confiança da sociedade nas suas instituições. E os nossos objetivos planejados eram esses: cooperar com o esforço da Defesa Civil no resgate das pessoas, e esse era o primeiro e mais importante objetivo nos primeiros
nos primeiros dias, nas primeiras semanas de maio, cooperar com os esforços da Defesa Civil na distribuição da sua cadeia logística do Estado do Rio Grande do Sul, intensificar a cooperação com os órgãos de segurança pública, cooperar com os esforços da Defesa Civil na provisão de ajuda humanitária, cooperar com os esforços dos órgãos públicos nas atividades de controle de danos e cooperar com os esforços em estatais terceirizados no restabelecimento de vias públicas de transporte no mais curto prazo possível. Hoje, com quase 60 dias de operação, posso afiançar a todos aqueles que estão nos acompanhando que esses 3 objetivos, né, cooperar com os esforços da Defesa Civil no resgate, intensificar a cooperação com os órgãos de segurança pública e cooperar com os esforços da Defesa Civil na produção de ajuda humanitária à comunidade isolada, já foram conquistados. Mas nós ainda precisamos concluir e atingir esses outros 3 objetivos que agora apresentam o novo rumo da operação, que muda um pouco da postura de ajuda humanitária para a postura de assuntos civis, que tem mais ou menos a ver com isso, esse desenho que eu apresento aos senhores. Durante a fase emergencial e a fase de estabilização, o foco foi de ações de ajuda humanitária, onde nós aqui no Comando Conjunto planejamos 4 eixos de atuação: o eixo dos resgates, o eixo dos desbloqueios, o eixo relacionado à parte humanitária e o eixo relacionado à parte de informação. Porque depois a gente precisou começar a atuar de maneira mais organizada, direcionada no que se refere à informação, para orientar a população o que fazer com doações, orientar a população nas chuvas que ocorreram subsequentemente durante o mês de maio e até agora no mês de junho, orientar a população com relação à prestação de serviços públicos nas ações cívico-sociais. Então, a gente dedicou um eixo especial à parte da informação. E no momento que a gente muda essa postura das ações de ajuda humanitária para as ações de assuntos civis e coordenação civil-militar, é quando nós entramos na fase de reconstrução e na fase de reversão, mais ao final da operação. Hoje, com o cenário que nós estamos aqui no Rio Grande do Sul, pelas ações que estão sendo desdobradas principalmente pelas agências estatais, é possível dizer que nós já estamos na fase de reconstrução do Estado. E essa fase de reconstrução, todo esse planejamento, ele se deu da seguinte forma, numa linha do tempo. Dia 27 e 28 de abril ocorreram os primeiros impactos da chuva. No dia 29, houve o primeiro emprego de tropa e as tropas do Exército em particular já se encontravam em prontidão. No dia 29 e no dia 30 de abril, nós tínhamos em Santa Maria a presença do ministro da Defesa, do comandante do Exército, do comandante militar do Sul. Então, isso de alguma forma também direcionou nossa atenção para o centro do estado, que foi uma região bastante atingida lá na região do Vale do Rio Pardo. No dia 30, de imediato, a Defesa Civil solicita o apoio das Forças Armadas e houve o início das ações. As reuniões começaram a ocorrer aqui no dia 30 de abril, como eu falei, e aí, a partir desse dia, já tinha aqui a equipe do Coronel Luft ocupando as instalações conosco aqui do Centro de Coordenação de Operações do Comando Militar do Sul, e aí, de maneira gradual, outras agências foram se somando aí aos uniformes camuflados e aos coletes laranja e azul da Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul. Mais ou menos ali por volta do dia 17 e 18 de abril, os nossos indicadores apontavam a mudança, né, o início dessa transição da ajuda humanitária para os assuntos civis e uma moldagem do ambiente para que o poder público pudesse reassumir as suas tarefas. Essa moldagem, ela se caracteriza basicamente pelo apoio direto do Comando Conjunto com o transporte logístico, comunicações, comando e controle para as agências do Estado chegarem até a ponta da população, para que toda a população possa de fato ser assistida. Todo mundo já foi resgatado, todos já receberam, estão alimentados, hidratados e tem roupa? Ok, mas muita gente perdeu o documento, muita gente precisa receber os benefícios do governo estadual e federal, muitas pessoas precisam de orientações relativas à defensoria pública, e hoje essa moldagem do ambiente se dá nessa prestação de apoio logístico, comunicações, comando e controle a essas agências para que o Estado, o poder público, de maneira geral, reassuma na plenitude as suas tarefas. E a nossa organização,
ela se deu dessa maneira, como o coronel Luft apresentou anteriormente, né, chefiado ali o comando conjunto liderado pelo general Hertz, o Estado-Maior Conjunto liderado pelo general Zucco, onde nós tínhamos uma célula vocacionada à questão dos recursos humanos, pois nós recebemos militares, nós fazemos, né, a gestão dos militares das 3 Forças Armadas e que estão vindo militares do Brasil inteiro. Nós tivemos apoio de militares de Manaus, do Exército, militares de Belém, da Marinha do Brasil, da Força Aérea Brasileira, lá de Brasília, que atuam em Brasília. Então, precisava uma gestão específica com relação aos recursos humanos. Uma gestão de informações que trabalhava com meteorologia e outros aspectos relacionados a uma estrutura de ambiente seguro e estável. Uma coordenação de operações direta, a qual eu fazia parte, interagia muito intensamente com o coronel Luft, outros integrantes da Defesa Civil do Estado e depois outras agências relacionadas ao sistema de proteção e defesa civil de outras unidades da federação que vieram somar esforços aqui com a gente. Uma célula específica para tratar de logística, e essa célula tratava de logística de várias formas, a logística dos nossos meios que estavam atuando aqui, a logística dos meios que vinham de fora, a logística de trazer donativos. Então era uma estrutura bastante complexa. Uma célula que trabalhava com a performance da operação, avaliando nossos indicadores e analisando, olha, nós estamos mudando de fase. Nós, por exemplo, um aspecto com relação ao nosso planejamento era a quantidade de resgates e as ações de resgate. Nós imaginávamos que provavelmente no final de maio nós teríamos uma redução significativa dos resgates. E nós ainda tivemos algumas ações que exigiram o emprego de tropa específica para fazer o resgate em outros pontos do estado, porque nós estávamos, no primeiro momento, observando Vale do Rio Pardo, no centro do estado, Vale do Taquari, Caí e Serra Gaúcha, e região metropolitana, mas depois nós começamos a apresentar problemas na região sul do estado, ali particularmente em Rio Grande, Pelotas e na Lagoa dos Patos, que exigiu um emprego de tropa para retomada de resgates, entre outras ações. Então, essa célula relacionada à gestão de performance era quem cuidava disso aí, do planejamento total da operação. Uma célula voltada para o nosso controle, para o comando e controle interno, como nós nos comunicávamos. Isso foi um ponto crucial na operação, porque nos 3 primeiros dias nós tínhamos várias cidades onde não havia comunicação. Então, a interação, por exemplo, com a Telebrás e outras agências não estatais, por meio do fornecimento de material de comunicação satelital, isso facilitou bastante. Então, diversas agências que começaram a se juntar ao comando conjunto solicitavam esses meios e a nossa célula de comando e controle fazia essa provisão dessa arquitetura de comunicação satelital. Uma célula extremamente importante, vocacionada para a comunicação social, que fazia essa comunicação com a população, interação. Uma célula voltada à comunicação estratégica operacional, que fazia também essa relação com diversas instituições no nível político, no nível estratégico, com alguns órgãos de imprensa e também diretamente com as agências e as tropas empregadas. Uma célula dedicada à cooperação civil-militar, que agora talvez seja uma das células principais da nossa operação, e uma célula dedicada a finanças, que se relaciona diretamente, como eu falei, lá um dos objetivos do nosso estado final desejado, um dos pontos do nosso estado final desejado, que era o trato da transparência da operação. E é interessante que esses meios que eu botei embaixo, né, Força Naval Componente, Força Terrestre Componente, Força Aérea Componente, são meios de guerra. São os meios que nós usamos na operação como um todo. O navio Atlântico, né, o navio aeródromo multipropósito da Marinha do Brasil, estava atracado aqui em Rio Grande, depois chegou a vir aqui para Porto Alegre. Durante boa parte da operação, os carros Lagarto Anfíbio da Marinha do Brasil, a viatura blindada de transporte pessoal Guarani, a aeronave de transporte KC-390 Milênio da Força Aérea Brasileira, helicóptero Black Hawk, são meios que nós empregamos para a guerra, para a defesa do país. Por isso a necessidade de nós termos forças armadas bem equipadas e estruturadas, porque são esses meios que vão responder e complementar o nosso sistema de proteção e defesa civil em situações de desastre. Esse é o cenário das nossas ações ao longo desses quase 50 dias. Então, percebam que nós tivemos alguns picos de ações de resgate.
quando nós já tínhamos começado as ações de ajuda humanitária e controle de danos e reduzido as ações de resgate, por volta ali do mês 23, 24 de maio, nós tivemos ações novamente de resgate. E esse acompanhamento foi feito aí pelo nosso pessoal da gestão de performance. E nesses quase 60 dias, né? Está ali em 50 dias, porque foram dados que nós já contabilizamos de fato, nós tivemos 74% dos bloqueios rodoviários já foram removidos. Tivemos mais de 44.500 atendimentos médicos, e isso eu não estou falando do dado só das Forças Armadas. Esses dados aqui são todos os dados do Comando Conjunto, incluindo as agências que estão operando conosco. Porque os planejamentos saíam daqui. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul precisava resgatar uma pessoa em determinada cidade, mas usava um meio da Força Aérea, com integrantes da Defesa Civil. Nós levávamos o material de engenharia nosso que atuava junto com a Polícia Rodoviária Federal numa localidade para fazer desobstrução de vias. Então, o que traçava talvez a diferença do ator era o uniforme, mas as missões eram exatamente as mesmas. E isso talvez seja um dos maiores motivos de orgulho para nós do Comando Conjunto, ter ombreado lado a lado com a Defesa Civil do Rio Grande do Sul e diversas outras agências que ainda estão aqui conosco. O Coronel Lúcio falou, se a gente for falando nome a nome aqui, talvez a gente em um dia não vai conseguir falar o nome de todo mundo que se uniu para esse esforço conjunto interagências para que o Estado do Rio Grande do Sul tivesse uma retomada da normalidade o mais rápido possível. Outro ponto também interessante de observar, a quantidade de horas de voo que nós fizemos e estamos fazendo. Hoje já na fase mais de transporte donativos, continuando a fazer evacuações aeromédicas. O efetivo aqui empregado foi 14 vezes maior do que o efetivo militar da ONU no Haiti. E lembremos que lá no Haiti nós tivemos um terremoto onde o Ministério da Defesa desdobrou 2 batalhões. Lá nós já tínhamos um batalhão de força de paz, foi desdobrado outro batalhão. Se nós compararmos números da resposta do Estado ao que os Estados Unidos da América respondeu ao furacão Katrina e ao que o Brasil respondeu a essa enchente, se nós olharmos em números relativos, guardando as proporções, como eu estou dizendo, lá no Katrina nós tivemos 2 localidades que foram severamente afetadas, temos de emprego de Força Armada e resposta das agências de defesa civil, ela foi muito maior aqui. Em termos de eficácia, também, nós estamos falando da nação com o maior poder econômico e militar do mundo. E isso é um motivo de orgulho para nós, né? Outro ponto que é extremamente importante para nós, significativo, essa quantidade de escolas limpas, porque a gente permite que as crianças retornem às salas de aula, desafoguem os abrigos, desonerem os pais para que os pais possam retomar suas atividades profissionais, buscar emprego, entre outras medidas administrativas decorrentes das perdas em relação às enchentes. Mais de 7.500 assistências nas ações cívico-sociais, né? Como eu falei, e agilizando a retomada da cidadania da população gaúcha. Alguns índices gerais, com 15 dias de operação, nosso maior foco era com relação aos resgates, observem aí. E hoje nós já estamos no controle de danos em órgãos públicos, manutenção de escolas, unidades de saúde, delegacias, entre outras estruturas, para que o Estado possa voltar a trabalhar na sua plenitude. Da mesma forma que agora nós também estamos intensificando ações cívico-sociais de estímulo à cidadania. Outros índices importantes para que a gente possa acompanhar também é uma retomada gradual, né, da economia no Rio Grande do Sul. Isso se dá pelo espírito gaúcho, pela cultura gaúcha, de não se abater, de prosseguir, de, diante das dificuldades, continuar a trabalhar. Então, nesse último final de semana, houve uma ação muito bacana lá no bairro do Maitá, onde nós vimos uma série de pessoas que, a despeito de toda dificuldade, com um sorriso no rosto, trabalhando, buscando a volta à normalidade da sua vida própria.
Para agora, nós ainda conseguimos identificar alguns próximos passos da operação. Uma, intensificação no controle de dano nas escolas públicas, por meio da coordenação com as secretarias de educação estadual e municipais, ampliação da capacidade de remoção de entulhos, coordenação com as prefeituras municipais, entendendo onde são as áreas mais críticas. Não adianta somente recolher entulho, eu tenho que recolher entulho, levar para um aterro sanitário, a gente tem que desobstruir bueiros, porque qualquer outra chuva mais intensa pode colapsar o sistema de água e esgoto. Adequação dos equipamentos de engenharia para as vias terrestres, por meio de coordenação com as esferas municipais, estaduais e agências federais. Por vezes nós comentamos aqui, uma ponte que nós lançamos dentro de uma cidade, ligando uma localidade a outra, ela resolve um problema emergencial. Mas o Estado, o poder público, precisa retomar de fato as rédeas, digamos assim, da sua gestão de recursos para fazer a aplicação eficaz e imediata desses recursos, para que a gente não venha sofrer com outras ações de outros desastres que podem ocorrer e a gente ainda não ter iniciado uma recuperação e uma reconstrução efetiva desses pontos. Outro aspecto também importante é a continuação da logística de transporte donativo para o Rio Grande do Sul, que isso também deve durar por alguns meses. Lembrando, como eu falei, que já há o recurso público para que as autoridades apliquem nessas situações. E a Defesa Civil Nacional e Estadual tem feito um trabalho excepcional de orientar os municípios para que esses recursos sejam disponibilizados o mais rápido possível e aplicados também, porque isso vai de imediato para o retorno à população. Finalizando aqui a minha apresentação, agradeço a paciência de todos e a atenção de todos que estão aqui com o Coronel Mega, Coronel Luft, comigo aí pela manhã. Mas, de maneira geral, o mais importante é agradecer ao povo gaúcho, aos voluntários também. É difícil a gente mensurar a quantidade de voluntários, nós falamos em efetivo de militares, viaturas, mas os voluntários que são daqui do Rio Grande do Sul, os que vieram de fora, eles foram uma ferramenta extremamente importante para minimizar os efeitos dessa catástrofe que nós vivemos aqui no Rio Grande do Sul no mês de maio. E agradecer também a todos que tornaram e estão tornando possível essa volta à normalidade. Salóis, muito obrigado aí pela tua capacidade de nos mostrar nessa manhã a realidade dos fatos, né? Através de números, através de comparações bastante elucidativas. Você trouxe para a gente aí, completou muito bem o raciocínio que o Luft fez no início, naquela parte toda teórica que ele deu, né? Você trouxe para a gente a prática da teoria, né? Em loco, mostrando exatamente o que está acontecendo. E eu gostaria de agradecer imensamente ao Tenente Coronel Luft, ao Major Salóis, a toda a nossa assistência que participou dessa manhã. Eu tenho certeza que se a gente passasse o dia inteiro todo debatendo esse assunto, nós não conseguiríamos esgotar nem a metade do que a gente precisaria falar. Face o tamanho da catástrofe, face a solidariedade do povo brasileiro e face essa união de forças que vocês fizeram aí com maestria, né? Fazendo com que se minimizasse o sofrimento desse povo aí que já tão sofrido por esse desastre ambiental. Eu gostaria de passar rapidamente a palavra para vocês, antes de encerrar para as considerações finais. Tenente Coronel Luft, por favor. Eu só gostaria de agradecer a oportunidade, né, de poder divulgar um pouco o que nós passamos aqui, fundamentalmente, né, e também colocar a Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul à disposição de todos os senhores que eventualmente ainda tenham alguma questão, alguma pergunta para nos fazer, podem nos fazer pelo e-mail, eu me comprometo em respondê-los, né, e também trazer um agradecimento a todos por terem nos ajudado e estarem nos ajudando, né, como é o caso agora dessa palestra, que isso também nos ajuda, né, a construir um futuro melhor, diferente, mais resiliente, né, e focado aí na atuação nesses desastres, que eles não, lamentavelmente, né, a notícia ruim é que nós não estaremos ilesos, não será diferente o nosso futuro, né? Cada vez mais vai acontecer chuva, granizo, vendaval, né? E nós precisamos estar preparados para isso, né? Um pouco mais resilientes a essa mudança climática. Então, muito obrigado e continue contando comigo.
Fala isso. Gostaria de agradecer a oportunidade ao Observatório Militar da Praia Vermelha por ceder esse espaço para que a gente pudesse abordar um pouco do que nós estamos fazendo. De fato, esse espaço aqui é curto, perto do que todas as pessoas fizeram e estão fazendo, né? A gente saiu já da parte de resgate, nossa ajuda humanitária tem reduzido, porque a gente já está no controle de danos, apoiando várias agências a se reestruturarem, mas quando a gente olha de fora, a quantidade de coisa realmente é assustadora. É assustador o número, né, dos impactos da enchente, mas é impressionante também a vontade das pessoas em resolver o problema, em contribuir em resolver o problema. Isso é um motivo de orgulho muito grande. Pegar aqui a maioria dos militares que transitaram no Estado-Maior Conjunto, no Comando Conjunto, tem experiências diversas no país, fora do país, alguns até em catástrofe, mas olhar como o povo gaúcho, como a sociedade brasileira, como alguns atores internacionais se organizaram de maneira voluntária para contribuir para que o estado do Rio Grande do Sul recuperasse, e não somente recuperasse, mas de maneira rápida e eficaz, esses impactos das enchentes é um negócio que vai marcar na vida de muita gente aqui. Para mim está sendo um orgulho muito grande de estar participando do Estado-Maior Conjunto. É uma honra muito grande também ter essa oportunidade de difundir o que nós estamos fazendo aqui, porque às vezes muitos desses atos heróicos que o Coronel Luft falou, alguns que eu citei, eles ficam na ponta da linha, eles ficam no dia a dia do camarada que foi lá, resgatou e voltou. Nós temos militares, policiais, agentes de saúde que perderam tudo e continuaram trabalhando, né? Então, ter a oportunidade de difundir isso aí, não somente para o público militar, mas para o público civil, para a academia, que é um vetor extremamente importante de difusão de conhecimento aqui no Brasil. É uma honra muito grande, agradeço essa oportunidade que o Observatório Militar da Praia Vermelha se deu, agradeço a parceria do Coronel Luft, os aprendizados que nós trocamos ali, os conhecimentos nos dias chuvosos lá no RCG, e essa oportunidade da gente superar esse desafio juntos. Tenho certeza que fortes amizades foram construídas aqui durante essa operação. Verdade. Senhores, então, mais uma vez, muito obrigado. Em nome do comando da Escola de Comando Estado-Maior do Exército e do Observatório Militar da Praia Vermelha, que organizou mais um seminário relativo a essa tragédia que afeta o Rio Grande do Sul, nós deixamos aos senhores os mais sinceros agradecimentos pelo trabalho que os senhores desenvolveram e continuam desenvolvendo, porque eu tenho certeza que não parou e não tem nem data para parar ainda. O trabalho continua contínuo aí. E agradecemos imensamente os senhores disponibilizarem o tempo tão precioso para passar essa manhã conosco discutindo um assunto tão importante, de onde a gente pode tirar tanto ensinamento para a sociedade brasileira. Então, meus sinceros agradecimentos, muito obrigado pela participação na manhã. Nós vamos encerrar aqui o nosso seminário, fechar a sala do Zoom. Eu peço que os senhores continuem a tela para que a gente possa gravar o podcast e destacar para toda a nossa audiência que esse seminário estará disponível no site do Observatório Militar da Praia Vermelha. Nós estamos colocando aí na tela agora o endereço do site para os senhores. Nos próximos dias ele já estará lá disponível, assim como o podcast que nós vamos gravar logo em seguida, aí com foco um pouco mais acadêmico, contando esses casos que vocês começaram a contar aqui. Então, mais uma vez, muito obrigado e tenham todos um excelente dia.